Sabe, né? Primeiro me apresentando aqui aos amigos que estão nos acompanhando, sou o pastor Leandro Leal, pastor da nossa igreja aqui, sede regional de Piedade, e hoje, domingo, né, nosso primeiro culto aqui, 7 horas da manhã, ainda tem culto ainda às 9h30, 15 e também ali às 18 horas nesse dia. E nós estamos num propósito de oração também aqui, todos os dias 4h30 da manhã, nós estamos colocando aqui lenha na fogueira. A Bíblia diz que o fogo ele não pode se apagar, principalmente nos dias de hoje, irmãos. São dias difíceis, são dias trabalhosos, irmãos. São dias de muita luta, muita batalha. E nós precisamos nos encher com o Espírito Santo. Uma pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus, ela vai desistir. Ela não vai aguentar. Você vai ver que as coisas no mundo está tudo invertida. Você vê que o diabo está invertendo tudo as coisas. Esses dias teve um dos nossos obreiros que estava falando comigo, aí ele mandou uma mensagem, né? Até sexta-feira eu vi algumas coisas, coisa terrível. Às vezes tem pais e mães que permitem os filhos, sabe, se envolver com essas festas de Halloween, festa demoníaca, irmão. Ah, pastor, brincadeirinha. Você gostaria de ter um dia brincando com o demônio? Gostaria? Dar um pulinho lá no inferno e brincar com o demônio? E tem pessoas agindo assim, irmãos. De jeito nenhum eu vou permitir que os meus filhos entrem. Ah, mas pastor, é coisa da escola. Não aceito. Eu não aceito, não quero ver os meus filhos perturbados depois, não quero ter problema depois. Porém, aí o amigo comentou comigo, né? Ele viu uma reportagem, ele falou assim: poxa, pastor, olha aqui, ó, uma reportagem de uma bruxa do bem. Bruxa do bem. Já viu isso? Bruxa do bem? Não existe, mas isso nos dias de hoje está tudo normal. Você vê que a mentira se torna a verdade é mentira. Hoje, os bandidos são inocentes, são vítimas da sociedade. Os policiais são bandidos. Você vê cada coisa acontecendo, às vezes é só Jesus, irmão. Só Jesus. Os dias são difíceis. Por isso é importante também você pedir a Deus o discernimento de espírito. A igreja sofre por não ter o discernimento. Quando você tem o discernimento de espírito, você vai saber o que é certo e o que é errado. Você vai saber se o que eu estou pregando aqui é verdadeiro ou não. Às vezes um propósito, um ato de fé que eu estou fazendo aqui, se é de Deus ou se não é. Deus vai te mostrar tudo. Ele vai mostrar para você o que é certo, o que é errado, o que é de Deus, o que não é. Então é necessário você ter o discernimento de espírito, amém? Vamos para a palavra. Abra sua Bíblia em João capítulo 20. O versículo é o de número 24. João capítulo 20. O versículo é o de número 24. João, Novo Testamento. Você tem Mateus, Marcos, Lucas e João, capítulo 20. O versículo é o 24. Diz assim: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. E disseram-lhes, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. 26. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: a paz seja convosco. Versículo 27. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe do meu lado. Não sejas incrédulo, mas o que, igreja? Crente. Vamos ler de novo o finalzinho aqui. Esse finalzinho. Não sejas incrédulo, mas seja crente. Quero que você leia comigo agora. Vamos lá. 1, 2, 3. Não sejas incrédulo, mas crente. Preste atenção nisso aqui. O Senhor Jesus, ele aparece para os discípulos depois da ressurreição. Primeiramente, a gente sabe que ele apareceu para algumas mulheres, depois ele apareceu para esses discípulos.
O Tomé não estava ali. Nós temos que tomar muito cuidado por onde nós temos andado. Às vezes em lugares onde nós não vamos encontrar Jesus. E se eu não tenho Jesus, vai vir a dúvida. Mas aqui pegando o nosso ponto aqui, veja, quando Jesus aparece para os discípulos, Tomé não estava, e os discípulos chegam para Tomé e diz para ele: olha, Tomé, nós vimos Jesus. O Tomé fala o seguinte: olha, eu não creio, eu não acredito que é Jesus. Eu só vou acreditar se eu tocar nas feridas da mão, se eu ver ali a ferida e tocar, e também eu quero tocar do lado dele. Só assim eu vou crer. Aí Jesus aparece depois de uma semana. Aí sim, Tomé estava reunido com os irmãos ali, com os discípulos. E Jesus chega agora naquele momento e fala para Tomé: vem cá, toca aqui na minha mão, toca na ferida, vem aqui, fica aqui do meu lado, toca aqui em mim. E fala para o Tomé o seguinte: não sejas incrédulo, mas crente. O que é isso, pastor? Ser incrédulo? Aquela pessoa que vive duvidando, ela não acredita. Às vezes com a boca dela, ela declara: não, eu creio em Deus, eu creio que Deus pode fazer, eu creio que Deus pode curar, eu creio que Deus pode salvar a minha família, eu creio que Deus pode operar um milagre. Mas quando ela enfrenta uma situação contrária, ela fala: cadê Deus? Deus me desamparou, Deus me deixou, Deus não está olhando para mim, olha a minha situação. Às vezes ela diz que crê, mas quando tudo está indo bem. Mas quantas pessoas às vezes têm deixado a dúvida entrar dentro do coração? Aí o Senhor chegou para Tomé e disse para ele: Tomé, seja crente, não seja incrédulo. Hoje, essa é a mensagem que Deus ele está trazendo para nós nos dias de hoje. Ô João, ô José, ô Mateus, ô Luiz, ô Luísa, seja crente, não seja incrédulo, não duvide do poder de Deus, não duvide do que Deus pode fazer. Eu não posso duvidar. E quantas pessoas às vezes no seu coração têm duvidado? Olha o que diz aqui Romanos capítulo 10, versículo 10. Romanos 10, 10. Romanos capítulo 10, logo à frente aí você vai ter Atos, passando Atos você vai encontrar Romanos. Se você não encontrar, tem no telão aí. Romanos capítulo 10, o versículo é o de número 10, diz assim: visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão para o quê? Salvação. Espera aí, olha, eu tenho que crer com o meu coração, não posso deixar a dúvida entrar dentro do meu coração, e eu tenho que declarar com a minha boca. Às vezes tem pessoas que ela declara com a boca, mas no coração dela às vezes ela duvida, ela não crê, ela não confia na palavra, naquilo que Deus está falando ao coração. Então o que o Paulo ele está dizendo aqui, ó? Com o coração você crê para a justiça, mas com a boca você vai confessar para quê? Para a salvação. Então quando eu creio de todo o coração, o que acontece? O milagre vai acontecer, Deus ele vai operar o milagre, diga glória a Deus. Mas olha o que ele diz, o versículo 11, pula para o 11, ele foi para o 12, volta para o 11, isso. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será o que? Confundido. Amém? Então o que é isso? Poxa, eu tenho que crer no Leandro? É na igreja? Eu tenho que crer no que? Na palavra. Eu sempre falo, não é que eu estou querendo preparar ninguém rebelde, que não. Eu tenho uma igreja, eu congrego na minha igreja. Qual é a minha igreja hoje? Eu falando minha igreja hoje é a Igreja Internacional da Graça de Deus. Só que eu tenho que crer na palavra que é pregada aqui. É no que Deus está falando. Então assim, porque assim, ele diz aqui, ó, porque assim como está escrito, todo aquele que nele crê, quando ele diz nele, é crer em Jesus. Eu vou crer na palavra. Ele diz, não vai ser confundido, não vai ser envergonhado.
não vai perecer. Tem pessoas que às vezes estão perecendo na vida, ela vive confundida, às vezes envergonhada. Mas por quê? Porque não está crendo. Ela não crê que Deus pode abrir uma porta, que Deus pode operar um milagre. Ela não crê, sabe, de coração que Deus pode operar aquele milagre que ela tanto precisa. Às vezes ela já se acomodou com aquele problema, às vezes com aquela doença. Eu não posso aceitar, não vou aceitar o câncer, não vou aceitar a diabetes, não vou aceitar o mal. Por quê? Porque eu creio na palavra. Jesus disse na palavra dele que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e o quê? Todas as nossas dores, assim como ele disse também que ele é o nosso pastor e nada o quê? Nos faltará. Essas são aqui algumas mensagens mais, vamos dizer, mais simples, que as pessoas conhecem já de cor, que muitos de nós já conhecemos, mas quantas palavras, quantas promessas tem aqui, e muitas das vezes nós dizemos que confiamos, mas não confiamos. Nós não cremos verdadeiramente que Deus pode fazer. Quando Ele fala que nós estamos livres, que nós estamos libertos, que Ele vai nos proteger, que Ele vai nos guardar, quantas pessoas às vezes temem, deixam o medo entrar dentro do coração. Quando você deixa o medo entrar dentro do seu coração, é porque você não está crendo nele verdadeiramente. Lógico que nós temos que vigiar, nós temos que estar atentos, não é verdade? Eu não vou chegar aqui hoje, infelizmente, irmão, com o que nós temos hoje no nosso país, eu não posso deixar meu carro aqui com as portas abertas. Você pode? Se você deixar, quando voltar não tem mais nada. Se você deixar a sua casa de porta aberta, lá Deus dará. Quando você voltar vai ter o quê? Provavelmente tem mais nada. Então eu tenho que vigiar. Mas além de vigiar, eu tenho que crer. Porque se Deus ele não guardar a minha casa, a sua casa, em vão vigia as sentinelas. Você pode colocar cadeado, você pode colocar alarme, você pode colocar o que for na sua casa. O principal é você crer em Deus, amém? Então quem crê nele não vai ser confundido. Quem crê em Deus não vai ser derrotado. Quem crê em Deus não vai viver uma vida de fracasso, não vai viver uma vida de derrota. As lutas vão vir, as batalhas vão vir, mas eu não vou fracassar. Olha o que diz aqui Jeremias capítulo 32, o versículo é o 26. Jeremias 32, o versículo é o de número 26. Jeremias fica logo depois de Isaías. 32, 26. Jeremias capítulo 32, versículo 26, já está no telão, diz assim: então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Primeiro, veja aqui, volta aqui no versículo de número 26 para mim, fazendo favor. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias. Veja, naquele tempo a palavra veio ali para o Jeremias. Hoje a palavra está vindo para quem? Para quem? Diga assim: a palavra está vindo para mim. Essa palavra é para você. É para você, é para mim, é para nós todos. E Deus agora faz uma pergunta para o Jeremias. Na NVI, na NVI Linguagem Internacional, coloca para mim o versículo 27. Ele diz: eu sou o Senhor, o Deus de toda humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Então agora Deus está perguntando para mim e para você: há algo impossível para Deus? Existe alguma coisa impossível para Deus? Pergunta para o seu irmão: existe alguma coisa impossível? O que ele respondeu? Ele não respondeu nada? Diga assim: nada é impossível para o meu Deus. Mas às vezes a gente olha assim, a gente está falando aqui, pois nada é impossível, mas aí quando surge o problema? E quando surge a adversidade? Será que você continua declarando nada é impossível para Deus? Sabe, quando o médico fala algo que você não queria ouvir, aí você fala: poxa, meu Deus, eu sou de Deus, por que está acontecendo isso? Eu sou de Deus, eu devolvo meu dízimo, por que eu estou passando por luta na minha vida financeira? Lutas vêm, lembrando,
Se você é dizimista, se você é ofertante, as lutas muitas das vezes ela vai vir. Mas Deus, eu sempre digo, Deus não vai deixar faltar nada. Diga assim: Deus não deixa faltar nada. Ele não deixa. Ele não vai deixar. Ele é Deus do impossível, Ele é Deus que opera milagres. Então Deus se apresenta para o Jeremias e fala: e aí, Jeremias, existe alguma coisa difícil para mim? Existe alguma coisa que eu não possa fazer? Será que eu não posso salvar a sua casa? Será que eu não posso libertar o seu filho? Será que eu não posso restaurar a sua família, o seu casamento? Será que eu não posso levantar a sua empresa? Será que eu não posso trazer toda a sua família para minha casa? Será que eu não posso te curar? E muitas das vezes a gente fala: não, Deus é Deus do impossível. Mas será que estamos crendo verdadeiramente? Será que estamos confiando verdadeiramente que Deus pode trazer toda a nossa casa? Será que estamos confiando que Deus pode mudar aquela situação contrária? Aquele problema que muitas das vezes nós não esperávamos que, viesse surgir, surgiu quando você menos esperava? Será que nós cremos em Deus verdadeiramente? Ou só cremos quando as coisas estão fáceis? Porque eu sempre digo, aí é fácil. O próprio Jesus, ele disse ali, vamos ver aqui 3 exemplos rápidos, 3 versículos. Primeiro, Mateus, capítulo 19, versículo 26. Mateus, capítulo 19, versículo 26. Pode voltar para a nossa tradução. Vou ler 3 versículos com você aqui. Versículo 26 está escrito: e Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Diga glória a Deus. Então veja, e Jesus, olhando para eles, disse: aos homens é impossível, para os médicos isso é impossível, para o contador isso é impossível. Às vezes aquela situação que você está enfrentando, a pessoa te fala: o homem falou que é impossível, não dá, não tem jeito. Aí Jesus chega e fala: olha, mas para Deus tudo é possível. Marcos, vai o livro à frente, já deixei até em ordem aqui, capítulo 10, versículo 27. Marcos capítulo 10, versículo de número 27. O que diz aqui, Jesus, porém, olhando para eles, disse-lhes: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Você me ajuda agora? Vamos ler todos juntos no telão? Você que está com a sua Bíblia, vamos lá. E Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas porque para Deus todas as coisas são. Você crê que todas as coisas são possíveis? Crê mesmo? Mais um versículo, coloca para mim, fazendo favor, Lucas, capítulo 1, versículo 37. Lucas, capítulo 1, o versículo é o 37. Lucas, capítulo 1, versículo 37. Aí ele diz o que aqui? Porque para Deus nada. Vamos ler de novo? Porque para Deus nada. Lucas capítulo 18, versículo de número 27. Lucas capítulo 18, versículo de número 27. Que ele diz aqui, mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis o quê? A Deus. Preste atenção nisso aqui. Você viu aqui, né? Eu falei 3 versículos, acabei aqui aumentando 1, coloquei 4. Você viu que o que os homens não podem fazer, Deus pode? Pode. Ele pode fazer. Agora veja,
O que você faria se descobrisse que nada é impossível para Deus? Qual a sua atitude? Qual a sua atitude? Você descobrindo, olha, nada é impossível para Deus. Vou pedir para você, sei que às vezes tem muitos irmãos que não gostam disso, mas vamos participar, que é bom participar. Olhe para uma pessoa e pergunta para ela, o que você faria se descobrisse que nada é impossível para Deus? Pergunta aí. Olha para outro, o que você faria? Hein? E aí? O que você faria? Olha, tá vendo? É o que muitos têm feito nos dias de hoje. Nada. A pessoa não tem feito nada. Ela não sabe o que fazer. Às vezes ela está passando por uma situação contrária, ela não está crendo. Ela não está confiando verdadeiramente que Deus pode operar. Que Deus, Ele é o Deus do impossível. E por isso Deus não está operando às vezes o milagre que essa pessoa está precisando. Será que você está crendo que Deus, Ele é o Deus do impossível para mudar essa situação que você está passando? Será que você crê que Deus, Ele é poderoso para salvar o seu filho? Ah, pastor, mas o meu filho já não mora mais comigo, ele está morando em outra cidade. Mas você crê que Deus, Ele é onisciente, onipotente e onipresente? Por que Ele é onipresente? Porque Ele está aqui. E Ele está visitando a sua casa. Ele está aqui e está visitando seu familiar lá na outra cidade, lá no outro estado, lá no outro país. Você está crendo? Ou você está aqui só assim? Estou crendo. Estou crendo, pastor. Eu estou crendo. Por isso que às vezes o casamento está sendo destruído. Por isso que a pessoa está indo, sabe, de água abaixo. E às vezes, o pior, sabe o que acontece? Tem pessoas que pensam que está bem, mas ela não está bem. Pensar que está bem é uma coisa, estar bem é outra. Tem pessoas que não estão bem. Ela não está bem. Ela não está crendo. E às vezes ela ainda fala para os outros, não, mas eu estou bem. Mas ela sabe que ela não está bem. Ela não está bem com Deus, ela não está confiando, ela não está crendo. Mas aí volta a dizer, você crê, você acredita que Deus, Ele pode salvar o seu filho, a sua casa, a sua família? Você crê que Deus pode restaurar a sua casa, o seu casamento? Você crê que Deus, Ele pode curar você? Você crê que Deus pode alcançar lá a sua empresa, os seus negócios? Você crê que essa semana, você que trabalha com vendas, essa semana aqui, você vai estourar de vendas, Deus vai mandar lá os clientes, Deus vai abrir as portas? Quem crê aqui? Mas será que nós estamos crendo? Mas às vezes no nosso coração a gente duvida. Nós olhamos para a situação, nós olhamos para aquilo que as pessoas estão falando, nós olhamos para o que está sendo dito nas televisões, nas reportagens, mas nós não estamos aqui dando atenção à palavra. Você crê que Deus, Ele pode prosperar você em todos os seus caminhos? Que Ele pode abrir portas aqui? E muitas das vezes nós não cremos. Nós não nos preparamos para as coisas grandes que Deus, Ele quer fazer na nossa vida, e por isso Deus não tem operado. Olha o que a Bíblia diz aqui, irmãos, Mateus capítulo 13, versículo 53. Mateus 13. Tem pessoas que estão esperando uma resposta do homem. Deus colocou isso aqui ao meu coração agora. A sua resposta não vai vir do homem, a sua resposta vai vir da boca de Deus. Amém, igreja? Não é do homem, não espere nada do homem, é Deus que vai dar a resposta que você precisa. Mateus capítulo 13, o versículo é o de número 53. Diz assim: e aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali. Versículo 54. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio esta sabedoria e estas o quê? Maravilhas. Jesus agora chega na sua pátria, na sua terra, no meio do seu povo. A Bíblia diz que Jesus vai para a sinagoga, Ele começa a ensinar, e as pessoas que estavam ali se maravilhavam.
e olhava, falava o seguinte: de onde veio tanta sabedoria? Olha as palavras que ele prega, olha a autoridade que esse homem está pregando. A Bíblia relata aqui que eles se maravilhavam. Versículo 55: e não é este o filho de um carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? Olha lá, diga assim: cuidado com as aparências. Tem muitas pessoas, irmão, com aparência de pessoa. Poxa, aquela pessoa é muito de Deus, sabe? Aí você olha, meu Deus, ela fala em línguas, ela olha, sabe, ela é... Cuidado. A árvore você conhece pelo quê? Pelos frutos. Ela fala em línguas aqui e lá fora ela está fofocando. Ela fala em línguas aqui, lá fora ela está falando mal dos outros. Você vai conhecer a árvore pelo quê? Pelos frutos. Cuidado. Aqui Jesus estava dando bons frutos, mas o povo olhando para ele, falando: não é esse daí, poxa, a mãe dele não é a Maria? Os irmãos dele são aquele, o Tiago, lá o José, o Simão e o Judas. Olha lá, poxa, de onde veio tanta sabedoria? A Bíblia diz que eles se escandalizavam. Olha o versículo 56, perdão. E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? 57. E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria, e a não ser na sua... É triste, irmãos. Às vezes, sabe, a gente que é da própria casa, aqueles que não honra, sabe, os que são da própria casa não honra ali o profeta. Às vezes não honra o homem de Deus. Tem pessoas que às vezes só quando perde, né? Poxa, irmão, sabe, aquele homem era um homem de Deus. Eu vejo muito isso na igreja. Às vezes tem pessoas que não dá valor, irmão. Às vezes para o pastor que ela tem. Não dá valor, irmão, sério. Como assim, pastor? Você vê, poxa, quem é que ora por você todos os dias? Quem? Quem todos os dias está 4:30 da manhã aqui? Pastor. Mas é triste, às vezes a pessoa compartilha coisas, não é errado não, irmão. Ela compartilha coisa de outros pastores, ela assiste outros vídeos, mas ela não dá honra ao pastor dela, que ora por ela, que intercede por ela. E outra coisa, muitas das vezes aquele pastor que ela está compartilhando nem ora por ela, nem sabe que ela existe. Não era nem minha mensagem aqui, isso aqui, irmão. Mas isso é uma lógica. Isso é normal, você vê, o próprio Jesus estava falando aqui: olha, não há profeta sem honra, a não ser na sua própria casa, na sua própria pátria. Na sexta-feira eu pregava, falava sobre o paralítico, a qual foi carregado por 4 amigos. A Bíblia diz que a casa estava cheia. Ele estava tendo uma reunião, Jesus estava pregando a palavra, ali era um culto. Mas muitos que estavam ali, sabe, estavam ali por estar. Eram escribas e fariseus que conheciam a palavra. O escriba, eles escreviam ali a lei, né, a Bíblia, a palavra, perdão. E os fariseus eram doutores que conheciam a palavra. Só que foi necessário alguém trazer pessoas de fora. Na vida de quem Jesus operou? Naquele que estava fora. Aquele que foi trazido, colocado por cima do telhado porque não tinha como entrar. E Jesus foi lá, primeiro perdoou os pecados dele e depois curou ele. E a Bíblia diz que os que estavam ali dentro, ali começaram a razoar em seu coração. Eles estavam, poxa, quem é esse aí? Ele pensa que ele é quem para perdoar pecado? Você vê, começaram a julgar. E às vezes tem pessoas, irmão, que vêm para a igreja só para julgar. Ela vem para a igreja para julgar a palavra que o pastor está pregando. Mas o que eu estou pregando aqui não veio de mim, veio do próprio Deus. E quando você julga, você não está me julgando, você está julgando o próprio Deus. Então aí vai ser você e Deus. E tem pessoas assim. E aqui eles estavam julgando aqui Jesus chega e fala para eles: poxa, na minha própria pátria, aonde que eu era para me estar operando mais milagres, Jesus fala: eu não posso operar. Mas por quê? Por causa da incredulidade deles. Olha o que diz o versículo 58, diz assim, e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade. Que triste. Quantos às vezes estão dentro da própria casa e não estão crendo?
Ela não está acreditando que Deus pode fazer. Ela diz, não, mas Deus é Deus do impossível, Deus opera milagres, Deus opera maravilhas, mas no momento que é para Ele operar, ela não está crendo. Outro exemplo aqui, já para finalizar, João capítulo 4, versículo 46. João capítulo 4, o versículo é o 46. Diz assim: e segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhes que descesse e curasse seu filho, porque já estava à morte. 48. Então Jesus lhes disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. E disse-lhes o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho, o quê? Um pai que estava desesperado, o filho estava morrendo. Ele tinha um problema em casa, agora ele chega para Jesus, ele ouve falar de Jesus, vai até Jesus, fala: Jesus, vá na minha casa. O meu filho está morrendo. Eu preciso que o senhor vá lá, vá fazer uma oração por ele lá. Imagine, às vezes tem pessoas que o casamento dela está morrendo. Cuidado, irmão, você tem que analisar seu casamento. Estava falando aqui esses dias, hoje o que mata muitos casamentos, sabe o que é? O silêncio. Sabia disso? Não é nem mais adultério não, o diabo agora mudou a estratégia. Você vê que antigamente havia muitos adultérios, hoje tem casamento que termina assim, ó. Mas por que terminou? É o casal que já não se fala mais. Um deita na cama, vira para um lado, outro vira para o outro. Você vê que ali no meio tem um demônio. Tem um demônio. Quantos casamentos estão acabando, irmão, por causa do silêncio? Aí há uma discussão, às vezes um dorme brigado com o outro, está dormindo com o demônio, irmão. Está dormindo, como muitas pessoas às vezes estão lá, ao invés de se acertar, não, aí vai dorme um brigado com o outro, é tudo que o diabo quer. Passa semanas sem se falar, irmão. Por que não senta, às vezes, como gente civilizada e conversa? Ah, pastor, tudo é demônio. E se não é o demônio que está tentando destruir sua casa, quem é? É você? Quem é? Não, pastor, não existe. Existe demônio. Existe sim. Ele veio para roubar, matar e o quê? Destruir. Aqui o filho estava morrendo. Você tem que ver o que está morrendo na sua vida. A vida financeira? A empresa? Os negócios? A sua vida espiritual está morrendo? Ah, não, mas eu vou mudar de igreja para ver se melhora. Não é você mudar de igreja, é você que tem que mudar. Tem pessoas que não entendem que é ela que tem que mudar. Não é o caso de mudar de igreja. Não é o caso. As pessoas estão aqui, às vezes tem pessoas testemunhando. Quem tem visto pessoas testemunhar aqui? Deus está nesse lugar? Deus está nesse lugar ou não está? Se não tiver, pode falar, não, Deus não está. Deus já operou na sua vida aqui nesse lugar? Então por quê? Às vezes eu vejo casos de pessoas da mesma família. Um fala assim: ah, eu não estou sentindo Deus nesse lugar. E o outro fala que está sentindo. Da mesma família. Diga assim, da mesma família. Então o problema não está na igreja. O problema às vezes está na pessoa. Eu não preciso, sabe, do pastor, eu não preciso de um instrumento, eu não preciso do teclado, sabe, eu não preciso de ninguém para me achegar na presença de Deus, meu filho. Eu preciso é do nome de Jesus, amém? Então aí eu vou chegar. Se você não está chegando na presença de Deus, tem algum problema com você. Você tem que ver e falar: Jesus, eu estou morrendo espiritualmente. Eu estou morrendo, eu tenho que despertar. E às vezes tem pessoas que outrora ela orava mais, hoje já não ora. Você tem que se analisar. Eu sempre faço, sabe, eu me examino dessa forma. Eu vejo, espera aí, será que eu estou bem? Eu estou orando mais do que eu orava antes, eu leio mais a Bíblia do que lia antes, sabe, eu busco mais a Deus do que antes. Não, ó, pastor, hoje eu estou buscando menos. Então você está morrendo. Você está morrendo. E tem casos de pessoas que ela está morrendo e nem sabe. Ela nem percebe que ela está doente, mas ela está doente. Ela vê que o corpo dela já não está normal, já não está. Aí quando ela vai fazer um exame, que ela descobre: puxa, eu estou doente. Aí o médico fala: agora não tem mais chance, já era, você está morrendo.
Mas ela estava morrendo e nem sabia. Ela viu que o corpo dela não estava normal. Mas é a mesma coisa espiritualmente. A pessoa está vendo que ela não está bem. Ela está vendo que ela não está orando como orava, como buscava. Mas ela aparentemente ela quer mostrar para os outros que ela está bem. Mas ela sabe. Ela sabe que ela não está bem. Ela sabe que ela tem que despertar. Ela sabe que ela tem que acordar. E esse homem acordou antes que perdesse o filho dele. Você vai perder o seu casamento para acordar? Você vai perder o seu casamento para poder buscar a Deus? Tem pessoas fazendo a obra, está na igreja, tem obreiro, está perdendo o casamento e vai esperar o quê? Para acordar. Tem pastores perdendo o casamento, perdendo a família. Está perdendo o quê? Está esperando o quê? Um encontro de casais? Não, você tem que ter um encontro com Deus, um encontro com Jesus, amém? Esse homem foi buscar, busque. Pastor, estou com um problema com o filho na minha casa. Esse homem foi buscar Jesus. Você pode buscar Jesus para levar ele para dentro da sua casa. Mas você tem que crer. Não espere, sabe, algo na sua vida morrer para depois você buscar, porque o morto já não vai conseguir mais buscar nada. Ele não consegue. Então hoje você que está aqui está vivo. Se você está aqui hoje é porque você está vivo. Diga glória a Deus. É porque está vivo. Mas quantos um dia estiveram aqui no nosso meio e já não está mais? Está desviado. Está na prostituição. Está no homossexualismo. Está nas práticas erradas, no vício. Pessoas que um dia estiveram aqui no altar. Como ontem uma pessoa me mandou uma mensagem: pastor, tem um fulano, um amigo, não é daqui não, é de muito distante, da minha terra. Pastor, esse amigo assim, 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 poxa, pastor, entre em contato com ele. Eu vi, poxa, perdeu o casamento, perdeu o ministério, está todo perdido. Fala, poxa, a pessoa que um dia ganhou milhares de almas, irmão. Mas sabe o que acontece? A pessoa está vendo a morte entrando dentro da casa dela e ela não desperta, ela não acorda. No versículo de número 50, o que ele diz? E disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhes disse. O quê? E foi, ele creu. Primeiro ele queria uma visita de Jesus, mas agora ele recebe uma palavra. E o que Jesus fala? Pode ir, vai. É a mesma coisa hoje. Você está aqui hoje, pastor, eu estou doente, eu preciso de uma cura. Jesus hoje está te dando saúde. Por essa palavra você está curado, por essa palavra você está liberto, por essa palavra Deus está alcançando seu filho, por essa palavra Deus está abrindo uma porta de emprego, por essa palavra Deus está liberando aquela causa, por essa palavra Deus está liberando aquelas vendas, por essa palavra você vai arrebentar esse mês em nome de Jesus. Mas você crê? Ele foi, ele acreditou, ele voltou. Imagino eu que ele voltou feliz com aquela palavra. Você tem que sair daqui hoje crendo na sua vitória, independente do que o diabo ele tente te mostrar. No versículo de número 51 diz assim, ó: e descendo ele logo, saíram ao encontro seus servos, lhes anunciaram dizendo: o teu servo o quê? O teu servo o quê? Diga assim: o teu servo, olha cá, o teu filho, o teu servo, o teu filho vive, amém? Olha lá, e descendo ele logo, saíram-lhes ao encontro seus servos, e lhes anunciaram dizendo: o teu filho. Isso é uma boa notícia? É boa ou não é? Se prepare, eu profetizo aqui, determino que essa semana, esse mês, você vai receber boas notícias. As boas notícias vão vir. Diga assim: as boas notícias vão chegar. Seu telefone vai tocar com boas notícias, em nome de Jesus. Olha o que diz, versículo 52, diz assim: e perguntou-lhes, pois, a que horas se acharam melhor? E disseram: ontem, às 7 horas, a febre deixou. 53, e entendeu, pois, o pai, que era aquela hora mesma em que Jesus lhes disse: o teu filho vive. E creu ele e toda o que, igreja? A sua casa. Olha lá, Jesus com aquela palavra não só operou na vida do pai, operou na vida do filho, e operou onde?
em toda aquela casa. Jesus quer operar em toda a sua casa, amém? Para finalizar, versículo 54, o que ele diz? E Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judeia para a Galileia. Volta lá em João capítulo 20, o versículo que nós estávamos lendo lá, o versículo de número, pega o 24 para mim, pega o 27, já pula para o 27. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe do meu lado. Não sejas incrédulo, mas seja crente. Então não deixe a dúvida entrar no seu coração. Seja crente, acredite. Versículo 28, pula para o 28 aí, fazendo favor. Ele diz: depois, 28, Tomé respondeu e disse-lhes: Senhor meu e Deus meu. 29, disse-lhe Jesus: por que me vistes, Tomé, e crestes? Bem-aventurado os que não viram e o quê? E creram. Diga glória a Deus. Veja, eu não preciso ver para crer, eu tenho que crer para ver. Você vai crer e logo em seguida você vai ver o seu milagre. Versículo 30, vamos lá, estamos finalizando. Jesus, porém, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Versículo 31, pula para o 31. E estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Diga glória a Deus. Irmão, Jesus operou tantos milagres que não dá para deixar aqui escrito. Aqui, ó, veja, ele mesmo falou aqui: porém os que estão aqui é o que é necessário para mim e para você ouvir. E a Bíblia diz que aquele que crê, eu vou crer no que está escrito, vou crer no testemunho de Jesus, vou crer na palavra, pode ter certeza que você vai encontrar vida. A vida que ele disse que nos trouxe, vida e vida com abundância, amém? Vamos aplaudir Jesus em forte. Glória a Deus. Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração aqui com os irmãos que estão nos acompanhando aqui pelo YouTube. Olha, não se esqueça de compartilhar essa mensagem. Se ela falou ao seu coração, compartilhe aí com mais pessoas. Nos ajude, irmãos, a divulgar a palavra, a divulgar ali a mensagem de Deus, né? A mensagem de fé. Eu tenho certeza que você vai ajudar mais pessoas aí em nome de Jesus, tá bom? Eu vou fazer uma oração junto com a igreja, pelos irmãos que estão nos acompanhando aqui. Vou apresentar você, sua casa, sua família, e depois eu continuo aqui com a nossa igreja em nome de Jesus. Feche os olhos. Senhor nosso Deus e amado Pai, eu quero me despedir aqui dos irmãos que nos assistem pelo YouTube, mas antes eu quero apresentar a vida de cada um deles. É alguém que não está conseguindo vir à igreja, alguém que não está conseguindo, meu Deus, ali, sabe, congregar, alguém que está hospitalizado, ou às vezes até mesmo alguém que está fraco, meu Deus, que o Senhor fortaleça agora esta pessoa, que o fogo no altar deste meu irmão nunca se apague, o fogo no coração dele nunca se apague, Senhor, nunca se apague. Que o Senhor visite agora cada irmão, Pai, cada irmã que nos assiste, que nos ouve através desta mensagem. Onde esta mensagem, meu Deus, estiver chegando, que o Senhor venha operar, Pai, o impossível, que o Senhor venha operar milagres e maravilhas. Eu creio, Pai, no extraordinário. Eu creio que Jesus agora está dando saúde para esse meu irmão que está nos assistindo. Ele está dando saúde para você que está aqui. Jesus já te libertou, meu irmão. Você é livre, você é livre, você é livre. Uma semana depois, Jesus apareceu para o Tomé e disse para ele: toca aqui, Tomé, na minha ferida. Vem, olha aqui, ó, tá aqui, ó, toca. Vem do meu lado aqui, Tomé, toca aqui do meu lado, vem. Vem, toca. Não seja incrédulo, creia. Creia que Jesus está fazendo, creia que Jesus está operando. Não olhe para a situação. Você declarou que Deus, Ele é o Deus do impossível, que Deus, Ele é Deus que opera milagres.
Então você descobriu hoje que Deus, Ele é o Deus do impossível. Ele é poderoso para libertar o seu marido da cachaça. Ele é poderoso, sabe, para salvar a sua casa. Ele é poderoso para salvar o seu filho. É poderoso para te levantar. É poderoso para arrancar todas as suas dores. Eu creio que Jesus está visitando a casa desse meu irmão, mas Jesus está passando aqui. Jesus está passando aqui hoje. Ele está passando aqui hoje. Ele está passando aqui hoje. Levanta, irmão. Faça o que você não podia fazer agora. Vai fazendo agora. Jesus Cristo está te dando saúde. Jesus Cristo está abrindo portas. Creia que o Deus do impossível, Ele está aqui, Ele está operando. Oh, Jesus, alcança, Pai, alcança, meu Deus, alcança cada casa, alcança, meu Deus, aqui cada família, alcança, Jesus, cada ente querido. Vem, meu Deus, se manifestando com o teu poder. Alcança a vida deste obreiro, desta obreira. Esta pessoa está saindo daqui com fé, Pai, com fé que o Senhor está fazendo. Se creia, irmão, creia, serão dias incríveis. Em nome de Jesus você vai receber boas notícias. Diga para Deus: Deus, eu vou receber boas notícias por esses dias. As boas notícias virão, elas virão. Oh, ninguém pode tirar a tua alegria. Ninguém pode tirar a tua alegria. Ninguém. Deus está abrindo portas, Ele está operando milagres, Ele opera maravilhas, mas Ele só opera as maravilhas na vida daquele que crê, na vida daquele que confia. Se prepare, meu irmão, se prepare para o impossível acontecer, para o sobrenatural acontecer na sua vida. Não tem nada, nem ninguém nesse mundo que possa parar o operar de Jesus. Ele diz: o que é impossível para os homens é possível para Deus. O que o homem não pode fazer, Deus pode. Eu creio, Pai, eu creio que o Senhor pode alcançar aquele filho que está em outro lugar, é o marido. Meu Deus, alcança, tocando, Pai, naqueles rins, no fígado, no pâncreas. Toque, Senhor, nessa coluna, toque nesses olhos, dando visão para essa pessoa agora. Toca, Senhor, fala para ele: me toca, Pai, me toca, Senhor. Toca, Jesus, toca. Oh, continue crendo, acredite. Não deixe o inimigo roubar a tua fé. Confie, creia. Oh, Jesus, opera, Pai. Opera na vida de cada irmão, em nome de Jesus.